Uma boa noite a todos. Boa noite não, né? Uma boa tarde de verão ainda, sol bem alto. Prazer estar aqui para falar sobre uma das parábolas que Jesus vai contar para as pessoas que se reúnem à volta dele e aos discípulos. Ele vai fazer isso à beira-mar. Quando eu lia de novo essa parábola, me dei conta que Jesus e o mar têm sempre uma história. Talvez ele tenha pedido para vir reencarnar neste planeta próximo ao mar, porque seus grandes ensinamentos foram caminhando ou foram sentados, como ele vai fazer agora, num barco, enquanto as pessoas estão na beira da praia. Em outra ocasião, mas todo mês nós falamos, o que é uma parábola, né? A parábola é uma linguagem simbólica, cifrada, em que eu tenho que, para dar um ensinamento, eu uso algo que as pessoas possam entender. Então, na época de Jesus, as duas grandes atividades eram a agricultura e o pastoreio, né? E essa parábola vai trabalhar a atividade da agricultura, porque ele vai trabalhar, cuja figura central é o semeador. Essa parábola ela está em Mateus e eu vou ler ela textualmente para vocês, literalmente, e depois eu vou trabalhar palavra por palavra, se assim nos permite os 30 minutos. Naquele dia, tendo saído de casa, Jesus senta-se à borda do mar e em torno dele reúne-se a multidão. Pelo que ele entra numa barca, senta-se e permanece à margem do povo. Então ele começa a dizer a parábola do semeador. Aquele que semeia saiu a semear e, semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E as sementes logo brotaram, mas porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído, mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu nos espinheiros e estas cresceram e as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1 e outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Isso está em Mateus 13, 1.9. Eu vou começar por quem é o semeador. Como é uma parábola, eu posso tecer 3 hipóteses para quem seja esse semeador. O primeiro poderia ser o próprio Jesus que está falando para o povo, e ele poderia ser o semeador que saiu de casa. Mas nós também podemos pensar que o semeador é Deus, porque afinal de contas, né, especialmente na linha do Espiritismo, nós somos as suas sementes. Cada um de nós tem lá a semente de origem divina. Por quê? Porque todos saímos dele. Se nós saímos dele, alguma parte dele está em nós. Então eu poderia dizer que Deus é um grande semeador. Mas eu também posso, numa terceira via, dizer que o semeador somos nós também. E aí também está alinhado com o que a doutrina espírita nos diz, que Deus cria e está sempre criando, mas Ele nos convida a também criar, ou seja, nós somos co-criadores. Há pouco disse que nós saímos dele, mas nós não saímos prontos, porque Deus reserva a cada um de nós a construção da nossa vida. Por isso que, inclusive, da minha vida, eu sou co-criadora.
Por isso que eu não posso dizer que tudo que me acontece está na mão de Deus, porque Ele me convida também a fazer esta criação. Eu vou usar 2 momentos para a gente fazer a análise. Eu vou usar ora nós como semeadores e ora vou usar Deus como semeador. Para isso eu utilizei como referencial um autor espírita que eu gosto muito, tenho muita proximidade com a fala dele e também com a escrita dele, que é o psiquiatra Sérgio Lopes. E também trouxe para vocês um texto de Emmanuel, que eu também gosto muito, que falam também sobre esta parábola. E eu começo, depois dessa primeira palavra, o semeador, vem em seguida o sair de casa. Ninguém melhor do que Jesus para começar uma parábola e dizer que o semeador saiu de casa. Jesus saiu da casa dele assim que ele chega à idade adulta. Ele teve uma casa física, um teto físico, apenas durante a infância e a adolescência. O restante do tempo que ele esteve conosco, ele teve várias casas, porque ele esteve em vários lugares e adentrou com várias pessoas. Jesus fala de autoridade porque ele também não permaneceu fisicamente, emocionalmente e também espiritualmente sem se movimentar. Ele também desafiou o sistema. Ele movimentou as pessoas, ele desacomodou as pessoas e ele incomodou as pessoas. Quando é que a gente sabe que está fazendo alguma mudança na nossa vida? Quando nós passamos a incomodar quem está ao nosso redor. Quando as nossas mudanças também atingem as outras pessoas, porque elas não compreendem, grande parte das pessoas que estavam naquele momento vivendo com Jesus na mesma época, não entenderam também. Mas essa outra palavra não é somente a casa física que ele está falando. Eu preciso sair também da minha casa mental, das minhas certezas absolutas, dos meus pensamentos sempre os mesmos, do meu jeito de olhar sempre o mesmo. Isso também é me movimentar. Por isso que a parábola, quando diz que tem que sair de casa, ninguém faz mudança sentado. Esta semana ainda ouvi uma pessoa me dizer: Zeli, estou no 3º emprego e continuo insatisfeita. E aí devolvi a pergunta para ela: será que é o emprego ou é tu? Às vezes queremos mudar o externo e o que nós precisamos mudar é a semeadura interna, é o que nós estamos dentro, esta casa que nós não habitamos. Então, esse lugar nos faz pensar também na casa, exatamente nessa movimentação. Eu preciso, para fazer alguma mudança, me movimentar. Por isso que a doutrina espírita também diz, não adianta apenas eu rezar e esperar. Lembra, eu preciso me movimentar. A partir do movimento, a gente começa a fazer um processo de mudança. E também é importante, né, que na parábola nós vamos ter vários terrenos também. E esses terrenos também vão nos dizer sobre este movimento também. Teresa d'Ávila, num belíssimo livro, né, que fala sobre o nosso castelo interior, ela diz, lá no século III, mas eu acho que ela diz muito mais para o século XXI, que nós moramos em casas alheias e não moramos na nossa casa. Ou seja, grande parte do nosso dia nós vivemos ele fora de nós, ao invés de estar dentro de nós. Este é o convite também que essa parábola, logo no início, nos faz refletir, nos faz pensar sobre qual a casa que eu estou habitando. E eu tenho me movimentado nessas casas ou tem gente que tem o maior orgulho de dizer eu continuo pensando do mesmo jeito que eu pensava lá quando eu era
adolescente ou quando eu estava lá no início da minha juventude. Isso não é motivo de orgulho, né? A gente precisa estar em movimento, sempre. E aí, em seguida, ele coloca que tem uma outra frase também, né? Que a semente caiu ao longo do caminho. Não tem imagem mais interessante para muitas vezes nos definir de que somos viajantes sem saber o que estamos fazendo por aqui. Então nós ficamos caminhando ao longo deste caminho, como os andarilhos andam de cidade em cidade, sem saber exatamente por que eu estou vivendo esta existência, por que eu estou aqui. Então esta semente que cai ao longo do caminho que Jesus coloca, muitas vezes são as coisas que nos são oferecidas para o nosso bem, para a nossa transformação, e nós passamos ao longo do caminho, continuamos sem saber exatamente o que nós estamos fazendo. Ou seja, estamos mergulhados no século XXI também numa sociedade altamente consumista, e nós consumimos porque estamos desamparados, nós precisamos de algum jeito nos agarrar, alguém que diga o que eu sou. Então, para minar esse desamparo todo, nós nos mergulhamos também no consumo, na superficialidade de tudo que nos cerca. Por isso que é tão simbólico, né? Esse ao longo do caminho são as primeiras sementes. Possivelmente, né? Olhando a doutrina espírita, nós tivemos em todas as nossas encarnações, nós continuamos caminhando sem saber exatamente qual é o nosso destino. Qual é o encontro que nós precisamos fazer. Então, essa também é mais importante, né? E destacar, né? E nesse momento acho também importante que Deus não escolhe qual é o terreno que ele vai lançar as sementes. Ele espalha as sementes por todos nós. Por isso que nós, às vezes, olhamos que uma semente, né, cai ao longo do caminho para alguma pessoa, para outra vai cair em pedras e para outra ainda terá um pouquinho de terra. Deus não escolhe as sementes, por isso que para nós fica tão difícil entender que Ele é o mesmo Deus para mim e para o pior e o pior dos seres humanos. Então, esse terreno que Ele não deu, na simbologia Ele coloca essa semente, só que os frutos serão diferentes. Eu gosto muito da analogia que não está explícita, mas está implícita nessa parábola, que a semente ela germina no interior da terra, no silêncio da terra. Por isso que as obras de Deus e o bem se fazem no silêncio. Geralmente o bem é ruim de marketing, porque nós trabalhamos e devemos trabalhar em silêncio. Assim como embaixo da terra está a semente. Por isso que eu não sei o que a minha mão, eu não posso saber o que a minha mão esquerda dá. E essa analogia, essa gestação silenciosa que a terra vai fazendo com esta semente, é mais ou menos o que a família faz ao receber uma criança em um espírito. Esta criança e nós, quando chegamos a este planeta, nós temos sim um plano reencarnatório, mas nós temos também uma existência inteira para exercício do livre-arbítrio. Então vocês imaginam, quando nós recebemos uma criança, ela tem um enorme ponto de interrogação. Porque nós não sabemos o que esse espírito irá se desenvolver, como nós não sabemos se a semente que virá, ela realmente dará frutos bons. Esta é também o que está junto com a parábola, é esse tempo, não só o jogar a semente, mas como essa semente, ela vai se desenvolvendo também. O mais importante é que quando nós olhamos um ser humano chegando a este planeta, ou quando nós olhamos cada ser humano,
ele é um grande potencial. Ele é um vir a ser, porque ele não está acabado ainda. Nós seremos finalizados, o nosso processo de humanização será finalizado quando nós chegarmos ao homem que Kardec define como o homem de bem. Ou quando nós chegarmos próximos ao modelo que Jesus também nos traz. Então, essa semente, esse potencial, para mim é super importante que a gente também o acople junto com esta parábola. Mas eu também penso, e aí eu penso, não está na parábola, mas eu penso e tenho pensado muito que o semeador não sai de casa se ele não tem duas coisas: esperança e fé. Se eu não tiver esperança, eu não chego até aqui hoje. Se eu não acredito que este planeta, que as pessoas podem ser melhores, a gente não sai a semear. Portanto, o semeador, além de não escolher o terreno, ele também sai com a esperança. A esperança é o que nos dá o recomeço da nossa vida diária aqui e o recomeço da reencarnação. É a esperança de que amanhã é melhor e será melhor se eu quiser sair de casa, se eu quiser fazer um movimento. Então, para mim, tem duas coisas fundamentais. Se eu não tiver a esperança e a fé, nós não saímos a semear. Eu não estaria aqui, nem vocês estariam aqui, e todos os companheiros de trabalho deste sábado. Lembram que junto com, ao longo do caminho, nós temos pássaros que chegam, né, e acabam também pegando as sementes que foram plantadas. Eu faço aqui uma analogia dos pássaros, né, com a mensagem que Jesus trouxe e com o próprio evangelho que ele deixa. A gente entende de forma superficial. Então, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, nós esquecemos da mensagem de Jesus. Ou, o que é mais importante, se alguém me promete milagres, que me promete a solução fácil, certamente nós nos desviamos da verdade, do evangelho. Então vejam que além de caminhar errantes, a gente não percebe as mensagens que nós vamos ganhando, não só do evangelho enquanto livro, mas das pessoas que nos cercam e que nos convidam e que nos chamam, ou de uma palavra. Então isto também, a parábola, ao nos trazer dos pássaros, né, que vão lá, nós acreditamos e nunca acreditamos tanto em falsos profetas. O século XXI hoje tem inúmeros falsos profetas que também, além de tudo, também nos dizem o final dos tempos. E nós vamos atrás, porque nós nos desviamos da verdadeira mensagem que o Cristo veio nos trazer. E também quando ele fala do terreno das pedras, nós também estamos falando da nossa rigidez, da nossa dificuldade de mudar, como falei no início desse estudo. Nós nos cristalizamos nas aparências, nos dogmas e nas certezas absolutas. Especialmente, né, quando as pessoas nos dão fórmulas, ou as religiões nos dão dogmas também, nós seguimos ao pé da letra. É importante a disciplina, a própria doutrina fala disso, mas dogmas são verdades que a gente não contesta. Tá? Então, essa também é também importante, né, que a nossa saúde mental, a nossa saúde que a gente chama psíquica e espiritual, ela pressupõe trocas, ela pressupõe absorver novos conhecimentos.
A doutrina espírita nos manda estudar justamente, aliás, nos convida a estudar, porque é através de novos conhecimentos que nós mudamos. Senão nós vamos continuar afirmando, né, que a gente tem que colocar uma folhinha de loz, não sei lá do que, lá para infecção e não tomar antibiótico. Nós estaremos regredindo, nós precisamos adquirir novos conhecimentos e o século XXI nos convida a ter efetivamente o desafio de termos uma melhor qualidade de vida no sentido mental e também espiritual. É a nossa capacidade de fazer vínculos. O que é vínculo? É eu me atar com alguém. Nós não nos conhecemos sozinhos. E nós não temos saúde, e a gente vê os efeitos da pandemia sobre as pessoas que se isolaram. O isolamento, não somos seres sociáveis. Jesus foi altamente sociável, viveu com todos. Em raríssimos momentos teve de isolamento. Nós nos conhecemos e nós praticamos o bem única e exclusivamente através da socialização, quando nós somos sociáveis. Hoje nós temos muita dificuldade, todas as nossas relações têm sido baseadas muito na superficialidade. Tá? E a raiz, né? A raiz que Jesus fala na parábola, ela está também colocada como o amor. É Ele que nos dá a substância, é Ele que nos dá a estrutura. Quando falta o amor, nós vamos ter sempre pessoas doentes. E na sua grande maioria o somos. Porque também ainda não entendemos o significado da palavra amor que Jesus trouxe. É sério que eu tenho 5 minutos? Eu trouxe para vocês, para compartilhar, um trechinho para ir encaminhando para o final, que o Sérgio Lopes fala justamente, né, sobre isso. Nós podemos pensar nas situações de todas as pessoas que se aproximam de um trabalho espiritual. Ou seja, qualquer orientação religiosa, né, que a gente busca, não precisa ser necessariamente a espírita. E que sentem identificadas com os benefícios da realidade espiritual. Quantos há que aderem ao estudo, à frequência e o trabalho numa instituição, por exemplo, e que se motivam bastante nos primeiros tempos? Tornam-se mesmo trabalhadores, divulgadores e melhoram as suas condições internas na relação com os outros e consigo. No entanto, são tantas as situações que podem abafar a palavra. No transcorrer do tempo surgem os desafios, as dificuldades, os contratempos, as relações difíceis ou mesmo as tentações sedutoras que desmontam a coerência dos propósitos iniciais. A semente do trabalho com Jesus já estava presente, mas ela caiu nos espinheiros. Não há raiz forte e o trabalhador inicial não sucumbe sem conseguir germinar os frutos. O Sérgio Lopes está falando aqui muito, né, da aproximação que nós fazemos com a espiritualidade, com o Evangelho, com Jesus, e a qualquer contratempo nós também nos deixamos. Então essa é também uma mensagem que a parábola nos coloca. E aí eu quero também trazer para vocês um outro olhar desta parábola que Emmanuel faz. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas. Ele saiu para semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade,
nós somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio para beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu. Excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. É de infinita extensão e encontraremos a terra das almas, sufocada pelos espinheiros. Quis trazer também, porque esta é uma versão da parábola que mostra que o semeador, quando sai a semear, ele não sai em benefício próprio. Ele sai para, como diz o Emmanuel, no interesse geral. Esta é e continua sendo a grande mensagem de Jesus. Nos relacionarmos com o outro não é só porque é uma questão de saúde emocional e espiritual, mas porque é o maior mandamento que Jesus nos deu. Ama a Deus em primeiro lugar. Ele tem que vir acima de tudo, acima de Mamon, do Deus do consumo, do Deus do ego, do eu, para depois vir o próximo. Difícil, cada vez mais difícil a gente sair desse eu para ir para o próximo. Mas Emmanuel lê no Fonte Vida, ele fala da semeadura com um único objetivo, que é o objetivo de nós encontrarmos o próximo. Ele é a nossa semente, ele é que nos interessa. E eu termino dizendo para vocês que tem uma frase do Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior mineiro, e ele diz que sempre fica um pouquinho de café na xícara. A gente sempre acaba deixando um pouquinho de café. E eu colocaria também que sempre há um pouquinho de terra. Sem dúvida que dentro de nós tem a pedra, tem o espinheiro, tem o longo do caminho, mas tem também, não tem raiz, mas um cantinho de nós tem um terreno em que tem uma terra, em que já tem algo que frutificou. Portanto, o nosso aprendizado, ele é um aprendizado também que sempre nós levamos, nem que seja um pouquinho. Se nessa encarnação eu já aprender a distribuir alguma semente em benefício de alguém que não só seja outro, Drummond estará correto. A gente sempre leva um pouquinho para a próxima encarnação. Uma boa noite, muito obrigada e um bom final de semana.